Por que é de suma importância você adquirir um e-book digital do que você baixar em PDF? Uma das grandes importâncias é de fácil manuseio, né? Você adquirindo o Kindle, né, do Amazon, baixando esse aplicativo no seu celular ou no computador, você consegue ler os livros em PDF e principalmente o e-book, porque o e-book, ó como ele é perfeito, ó. É fácil de leitura, né? É fácil de ler e ele é muito mais bonito o seu design, né? Então olha que interessante, por exemplo, a obra de Maimônides. As obras de Maimônides são de suma importância, tanto no aspecto universal quanto em relação às leis judaicas. E se ramificam em diversas áreas como Talmud, lei judaica, filosofia, ciência e medicina. Maimônides conhecia profundamente as obras filosóficas, científicas e da medicina de sua época e das anteriores. Da mesma forma, eram de seu conhecimento o livro dos povos relacionados às práticas pagãs. A partir desse vasto conhecimento, Maimônides podia explicar a razão de certas mitzvot. Certa mitzvot, que significa mandamentos, que vieram educar o povo e erradicar tais práticas na área da medicina. Suas obras também são de grande mérito e podemos citar como exemplo o juramento de Maimônides, que é usado até os dias de hoje. Suas obras talmúdicas são de suma importância para o judaísmo. Todas as autoridades da lei judaica que vieram depois dele basearam-se nelas. Tanto no comentário da Mishnah como no Mishneh Torá, que envolve toda a Torá oral. Seus escritos continuam sendo estudados até hoje por todos os estudiosos do judaísmo. Sua primeira obra filosófica sobre os termos da lógica aristotélica foi escrita quando ele tinha apenas 16 anos. E ele terminou de escrever o Guia dos Perplexos quando tinha aproximadamente 51 anos. Bom, esta é a obra, o Guia dos Perplexos, com mais de 1000 páginas. Ela é muito interessante. E eu adquiri já, tá? Você pode adquirir a sua amostra e baixar no seu smartphone, no seu computador, baixando também o Kindle, né? Programa para computador de leitura de e-books. O e-book ele é muito melhor que o PDF. Introdução, olha lá, a introdução, ó, carta ao discípulo Rabi Yosef Ibn Yaquinim, olha que interessante. Ele vai falar do Jardim do Éden, é muito bom, tá? Você pode adquirir também, o e-book, tá? Se caso você não tiver dinheiro agora para comprar, o que você faz? Você coloca no seu carrinho de compra e pega a amostra grátis para você lendo. Olha que interessante. Se você quiser comprar também de capa dura, né, a obra completa, interessante, barato. Chega nem a ser R$90. Olha só. Eu vou deixar o link aí embaixo do e-book, também o link do livro impresso capa dura. Mas adquira a amostra grátis, você ir lá ver como é interessante. Eu vou pegar aqui só um pedaço aqui, para vocês tiverem uma ideia. É um livro, acho que é uma obra clássica, né? Obra clássica. Só um momento. Deixa eu pegar aqui. Maimônides. Vou pegar aqui um pedaço aqui bem interessante. Vou ver. Abre os portões para que entre a nação justa que é leal à verdade. Isaías 26:2, capítulo 1. Sobre as palavras Tselem, imagem, Demut,
semelhança? Tselen e Demut. As pessoas pensavam que Tselen, no idioma hebraico, significava Tavinit, figura, e seu Mit'ar, contorno. Isso conduziu à corporeidade absoluta por causa do que foi dito: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Elas pensavam que Deus possuía forma humana, ou seja, sua figura, Tavinit, e contorno, Mit'ar. E disso seguiu necessariamente a corporeidade absoluta, e as pessoas passaram a acreditar nisso. Elas pensavam que se abandonassem esta crença, contraditariam as Escrituras e até mesmo negariam a existência de Deus. Se ele não tivesse um corpo dotado de face e mão como as suas, com figura e contorno, porém maior e com mais esplendor, como afirmavam, mas acreditavam que a matéria dele não era de sangue e carne. E isto foi o que de mais sublime puderam conceber a respeito de Deus. Entretanto, o que deve ser dito para objetar a corporeidade e afirmar a unidade verdadeira, cuja veracidade se encontra na exclusão da corporeidade, tu conhecerás ao longo deste tratado, por meio da prova demonstrativa disso tudo. Nesse capítulo, pretendo somente esclarecer o significado de Tselen, imagem, e Demut, semelhança ou aparência. Direi então que o que é chamado de forma entre o povo simples, referindo-se à figura Tavinit de algo e seu contorno Mit'ar, cujo termo específico para isso no idioma hebraico é Toar, como em José era formoso de figura, Toar, e de aparência, Ibid 39:6. Como é a sua figura? Como é a sua figura? Samuel 28:14. Como a figura dos filhos do rei, Toar. Juízes capítulo 8, versículo 18. E com a relação à forma artificial foi dito: dá-lhe figura, Toar, com o cepilho, e a figura, Toar, com o compasso. Isaías 44:13. Contudo, este é um termo que jamais foi aplicado em relação a Deus, longe de nós tal pensamento. Quanto a Tselen, imagem, esse termo é aplicado à forma natural, ou seja, ao que constitui a substância de uma coisa ser o que é e a sua realidade como um ser determinado. Essa coisa no ser humano é o que traz a compreensão humana, e por causa desta compreensão intelectual foi dito em relação a ele: a imagem Tselen de Deus o criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por isso foi dito: desprezarás as suas imagens. Salmos 63:20. E esse desprezo é relativo à alma, que é a forma da espécie humana, e não às figuras dos membros e seus contornos. Assim também eu digo que a razão de todos os ídolos serem chamados de Tselamim é porque aquilo que pretendia alcançar através deles era um relacionamento com eles e suas suposições, e não com suas figuras e contornos. Assim digo sobre a expressão imagem Tselmê de vossas hemorroidas. 1 Samuel capítulo 6, versículo 5. Pois a intenção era afastar a praga das hemorroidas e não a figura das hemorroidas. Porém, se tivermos de admitir que o termo Tselmê seja aplicado às imagens das hemorroidas e aos ídolos em relação às figuras e aos contornos, então esse termo será um homônimo ou um termo anfibológico, referente não somente à forma da espécie, mas também à forma artificial, assim como a figuras análogas dos corpos físicos e seus contornos.
Já com relação a façamos o homem a nossa imagem, Tselem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, o termo se refere à forma da espécie, ou seja, à compreensão intelectual e não à figura e ao contorno. Elucidamos a diferença entre Tselem, imagem, e Toar, figura, e explicamos o significado de Tselem. Entretanto, Demut é derivada do termo damar, assemelhar, e indica a semelhança em uma ideia abstrata, como em assemelhou-me a um pelícano que ate no deserto. Salmos 102, 7. Ou seja, não que se assemelhe ao pelicano em relação às suas asas ou plumagem, mas que a sua tristeza se assemelha à tristeza dele. Assim também, nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ela em sua beleza. Ezequiel 31:8. Pois a semelhança é em relação à ideia da beleza. Tem veneno, a semelhança do veneno da serpente, Salmos 58:5. Assemelha-se ao leão que deseja arrebatar a sua presa, em Ibid 17:12. Todos esses indicam a semelhança em relação a uma certa ideia abstrata, não a figura e ao contorno, como em a semelhança de um trono, em Ezequiel capítulo 1, versículo 26, que é uma semelhança em relação à ideia de elevação e de majestade. E não por ser quadrado e espessos ou pelo tamanho dos pés, como acreditam os espíritos pobres, e assim também em semelhança às Hayot ou Shayot. Ora, como o ser humano foi distinguido por algo notável que está nele, que não se encontra em nenhum dos seres abaixo da esfera da lua, quer dizer, pela compreensão intelectual, na qual não se faz uso de nenhum sentido, nem mãos, nem braços, esta foi comparada à compreensão de Deus, que não se faz por meio de instrumento, e se não existe, na verdade, uma semelhança real, há somente uma primeira numa primeira abordagem. Por causa disso, quero dizer que, por causa do intelecto divino que se junta ao ser humano, foi dito que ele foi feito à imagem de Deus e à sua semelhança, mas não que Deus, o Altíssimo, seja corpo de maneira que possua uma figura qualquer. Bom, esse foi somente um trecho de um livro que tem mais de 1000 páginas. Você pode comprar ele, o e-book, tá? Enquanto você não compra, você também pode estar colocando adicionando ele no seu carrinho de compra e baixar a amostra grátis, tá? Com isso e muito mais capítulos, tá? Aí vai falar no capítulo 2 do estado de Adão antes e depois do pecado, né? Então eu vou deixar aqui embaixo os dois links, o link do e-book e o link do livro, tá bom?